Na terra do exílio, o céu ficou em silêncio. Jerusalém estava destruída, o templo havia sido desrespeitado. Os cânticos pararam e o povo, que antes era chamado pelo nome de Deus, agora apenas chorava às margens de rios estrangeiros. Os sacerdotes ficaram mudos, os príncipes morreram, e a fé do povo, espalhada como ossos no deserto, já não tinha mais vida. Era o tempo em que o homem dizia: "O Senhor nos esqueceu." E ali, o silêncio falava mais alto que qualquer oração. Mas então, o Espírito de Deus tocou um homem. Seu nome era Ezequiel, filho do exílio, vigia entre as ruínas. Ele não veio de palácios, nem falou do púlpito, mas das margens lamacentas do rio do exílio, onde a glória de Deus rasgou os céus como um trovão em chamas. Ele viu o que nenhum homem havia visto. Foi levado onde ninguém ousava pisar. E diante dele, o impossível foi questionado. "Filho do homem, poderão estes ossos viver?" A resposta ainda ecoa, porque o que Ezequiel viu naquele dia não era apenas uma visão, era um decreto eterno. E o vale onde tudo havia morrido, voltou à vida. Eu sou Ezequiel, e esta é a história de quando Deus me fez ver o impossível e falar a própria morte. Eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar, quando o peso do silêncio se tornou insuportável. Os homens à minha volta murmuravam orações partidas, os anciãos olhavam para o pó, e o céu parecia fechado como uma porta trancada por dentro. Era o ano 597 a.C. Já fazia 5 anos desde que Nabucodonosor havia sitiado Jerusalém pela primeira vez. 10.000 judeus foram arrancados de suas casas, os melhores artesãos, os sacerdotes mais instruídos, a nobreza, os guerreiros. Eu estava entre eles, com apenas 25 anos. Os olhos do povo não buscavam mais respostas, apenas sobrevivência. Cada manhã era igual à anterior. Acordar em terra estranha, trabalhar para senhores pagãos, dormir com o gosto amargo do exílio na boca. A Babilônia era impressionante e terrível. Suas muralhas podiam abrigar carruagens correndo lado a lado. Os jardins suspensos desafiavam a natureza. O zigurate de Marduk tocava os céus como a antiga Torre de Babel. Mas para nós, cada maravilha era um lembrete de nossa humilhação. Vivíamos em Tel Abib, uma colônia de exilados às margens do canal Quebar. As casas eram simples, de tijolos de barro. Plantávamos pequenas hortas, tentando cultivar as mesmas ervas que cresciam em Judá. Mas nada tinha o mesmo sabor. Até a água era diferente, pesada, com gosto de lodo. À noite, os mais velhos contavam histórias de Jerusalém, do Templo de Salomão com suas colunas de bronze, do Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava, dos sacrifícios, das festas, do som do chofar ecoando pelos montes. As crianças nascidas no exílio ouviam como se fossem contos de fadas. Para elas, Jerusalém era tão real quanto o Éden. E foi ali, na lama dos dias vazios, que algo rasgou os céus. Eu estava sentado à beira do canal, observando as águas escuras correrem, quando o ar começou a vibrar. O céu, antes claro, escureceu subitamente. Mas não eram nuvens comuns. Vi uma nuvem de fogo se aproximando do norte. Dentro dela, um resplendor como metal brilhante. Vi criaturas que não eram deste mundo, cada uma com 4 faces, homem, leão, boi e águia. Tinham asas que se tocavam, e quando se moviam, o som era como o rugido de muitas águas. Ao lado de cada criatura, rodas dentro de rodas, cheias de olhos por toda parte. As rodas se moviam em todas as direções sem se virar. E acima de tudo, sobre uma expansão como cristal terrível, havia um trono. E sobre o trono, caí com o rosto em terra. A glória era insuportável. Era a mesma glória que nossos pais disseram ter enchido o templo de Salomão. Mas não estava em Jerusalém, estava aqui, no exílio, na Babilônia impura. E ouvi uma voz que não vinha do templo. "Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo."
Uma mão invisível me ergueu e fui tomado pelo Espírito. Não havia som, apenas o pulsar do ar ao meu redor. Minhas pernas tremiam, mas algo me sustentava de pé. Minha língua foi tocada por algo que queimava sem se ver, e em minha mente ecoaram palavras que nenhum escriba poderia ter escrito. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Não era uma missão, era uma sentença. Deus não me chamou para consolar os confortados, mas para ser um espinho entre os endurecidos, um sentinela que fala mesmo quando ninguém ouve, um sinal vivo entre os cadáveres da fé. Vi um rolo diante de mim, escrito por dentro e por fora. A mão o desenrolou, e nele estavam escritas palavras de pranto, lamento e ais. Come este rolo, disse a voz. Parecia loucura, mas abri a boca. O rolo entrou e seu gosto era doce como mel, mas quando descia, queimava por dentro como brasas nas entranhas. Não era metáfora, era real. Aquilo me invadiu, me cortou, me selou. Compreendi então, eu não seria mais dono de minhas palavras. Seria apenas uma boca de barro carregando sentenças eternas. Quando quisesse falar paz, falaria juízo. Quando quisesse calar, seria forçado a gritar. Os dias seguintes foram longos como o exílio. Fui ordenado a realizar atos que pareciam insanidade. Deitei-me sobre o lado esquerdo por 390 dias, um dia para cada ano de pecado de Israel. Meu corpo ficou rígido, meus músculos atrofiaram. As pessoas passavam e cochichavam. Alguns traziam água, outros zombavam. Depois, 40 dias sobre o lado direito, pelos pecados de Judá. Cada dia era uma eternidade. O sol queimava minha pele. A chuva encharcava minhas vestes. Mas eu não podia me mover. Era o juízo de Deus sendo representado em meu próprio corpo. Cortei meu cabelo e barba com uma espada afiada. Um terço queimei no fogo, um terço espalhei ao vento, um terço guardei nas vestes. Era o destino de Jerusalém sendo profetizado. Fome, espada e dispersão. O povo me via, mas não compreendia. Me chamavam de visionário louco, um que falava enigmas. Alguns diziam que o exílio havia quebrado minha mente. Outros sussurravam que talvez, apenas talvez, Deus ainda falava. Mas a palavra do Senhor vinha a mim como um rio que nunca seca. E cada vez que eu tentava resistir, o Espírito me tomava com mais força. Era como tentar segurar o vento com as mãos. Impossível. Aprendi que ser profeta não é escolha, é sentença. Não é honra, é peso. Não é glória, é quebranto. Cada palavra que eu falava custava um pedaço de minha alma. Cada visão deixava cicatrizes que ninguém podia ver. E foi num desses dias de peso profético que tudo mudou. Eu estava em minha casa, os anciãos de Judá sentados diante de mim. Eles vinham regularmente, esperando uma palavra de consolo, uma promessa de retorno rápido. Seus rostos marcados pelo exílio carregavam uma esperança frágil. Falávamos sobre os rumores. Alguns diziam que Jerusalém resistiria, que o Egito viria em socorro. Outros já não acreditavam em nada. Foi quando senti aquele peso familiar. A mão do Senhor caiu sobre mim com força. Meu corpo se estremeceu. Os anciãos recuaram, reconhecendo os sinais. Meus olhos se fecharam contra minha vontade e fui levado em visão. O chão desapareceu sob meus pés. O tempo se dobrou como um pergaminho. E quando tornei a abrir os olhos, eu estava de pé no meio de um vale. Um vale vasto, tão extenso, que meus olhos não alcançavam o fim. Mas não era a vastidão que roubava o fôlego, era o que cobria cada centímetro daquele lugar. Ossos, milhões deles, não como num cemitério organizado, mas espalhados em caos absoluto. Como se um exército inteiro tivesse sido não apenas derrotado, mas obliterado, abandonado, esquecido. O sol batia impiedoso, transformando tudo em um mar branco e seco. Não havia cor além do branco calcinado dos ossos e o marrom empoeirado da terra. Nem uma única planta crescia ali.
Nem insetos ousavam pousar. Era a antivida em sua forma mais pura. O Espírito me fez andar entre eles. Cada passo produzia um som que jamais esquecerei. O ranger e estalar de ossos sendo pisados. Era como caminhar sobre os sonhos destruídos de uma geração inteira. Vi crânios rachados pelo sol, alguns ainda com elmos enferrujados, costelas partidas como gravetos. Mãos esqueléticas ainda agarradas a espadas quebradas. Alguns ossos eram pequenos, crianças que nunca cresceram. Outros, largos e fortes, guerreiros que tombaram em sua força. Não era apenas morte que eu via. Era morte antiga, morte estabelecida, morte aceita. Aqueles ossos estavam secos há tanto tempo que já haviam perdido qualquer resquício de humanidade. Nem abutres se interessavam mais. Era o estágio final do esquecimento. O Espírito me fez dar a volta completa. Foi uma jornada que pareceu durar horas. A cada passo, a realidade se impunha mais brutal. Isto não tinha conserto. Isto estava além de qualquer esperança humana. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Meu coração parou. O Criador do universo estava me perguntando sobre possibilidades. Aquele que disse, haja luz, e houve luz, estava consultando um mortal sobre o que era possível. A pergunta penetrou mais fundo que qualquer visão. Era um teste? Uma armadilha? Ou seria Deus me convidando a participar de algo maior que minha compreensão? Olhei ao redor. Cada fibra do meu ser gritava, impossível. A lógica dizia não. A experiência dizia não. Até a fé vacilava diante daquela desolação absoluta. Mas então me lembrei, este era o Deus que fez o mar vermelho se abrir, que fez o sol parar para Josué, que alimentou Elias através de corvos. Se há algo que aprendi como profeta, é que Deus se especializa em impossíveis. Senhor Deus, respondi, tu o sabes. Não foi covardia, foi sabedoria. Eu estava dizendo, isto está além da minha capacidade de julgar, mas não da tua capacidade de realizar. E então, ele me deu uma ordem que mudaria tudo. Profetiza sobre estes ossos. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. As palavras queimavam em minha garganta. Como falar com ossos? Como ordenar vida a cadáveres que já esqueceram o que é respirar? Mas a palavra estava em mim como fogo, e eu não podia contê-la. Respirei fundo, olhei para aquele mar de morte, e com voz que começou trêmula, mas foi ganhando força, eu gritei, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Minha voz ecoou pelo vale, ricocheteando entre as colinas distantes. Por um momento, nada. Apenas o eco morrendo no silêncio. Mas então, começou como um sussurro. Um tilintar suave, como chocalhos distantes. Pensei que fosse o vento, mas o ar estava parado. O som cresceu. Tornou-se um ranger, depois um estrondo. O chão começou a vibrar sob meus pés. E então vi o impossível acontecendo diante dos meus olhos. Os ossos começaram a se mover, não aleatoriamente, mas com um propósito. Como se uma força invisível soubesse exatamente onde cada peça pertencia. Um fêmur rolou morro acima para encontrar sua bacia. Costelas voaram pelo ar, encaixando-se em vértebras específicas. O vale inteiro entrou em movimento. Era uma dança macabra e magnífica. Milhões de ossos em migração simultânea, cada um buscando seu parceiro perdido há séculos. Vi uma mão esquelética se arrastar pela terra até encontrar seu antebraço. Um crânio rolou por metros até se encaixar perfeitamente em sua coluna. Pequenos ossos dos pés pulavam como pedras vivas, encontrando seu lugar exato. O barulho era ensurdecedor, como 1000 tambores, 1000 martelos, 1000 construtores trabalhando ao mesmo tempo. O ar se encheu de poeira branca, nuvens de pó ósseo subindo como incenso profano. Em minutos, onde antes havia caos, agora havia ordem.
Esqueletos completos, perfeitamente montados, deitados em fileiras intermináveis. Um exército morto, sim, mas agora um exército organizado. Mas a transformação não parou. Sobre os ossos, como tinta invisível se materializando, tendões começaram a aparecer. Brancos e brilhantes primeiro, depois ganhando a cor rosada da vida. Músculos brotaram como plantas em crescimento acelerado. Vi bíceps se formarem, panturrilhas se encherem, peitorais se expandirem. Era a anatomia em tempo real. Cada fibra encontrando seu lugar, cada músculo assumindo sua função. A carne veio em seguida, preenchendo os espaços, cobrindo a estrutura. E por fim, a pele, estendendo-se como mantos sobre cada corpo, selando a obra. O vale estava irreconhecível. Onde antes havia ossos espalhados, agora havia corpos. Milhares, talvez milhões de corpos perfeitamente formados. Mas algo estava terrivelmente errado. Eles não respiravam. Eram como estátuas de carne. Bonecas em tamanho real. A forma estava perfeita, mas faltava a essência. Tinham narizes, mas não inalavam. Tinham bocas, mas não falavam. Tinham olhos, mas não viam. O silêncio agora era ainda mais perturbador que antes. Pelo menos ossos secos são honestos em sua morte. Estes corpos eram uma mentira, vida falsificada, ressurreição incompleta. Meu espírito se angustiou. Teria eu falhado? A palavra havia criado forma, mas não vida. Era como contemplar a criação de Adão antes do sopro divino, barro bem formado, mas ainda barro. Mas antes de continuarmos, eu quero saber, de onde você está assistindo este vídeo? Comente aqui embaixo. Queremos levar a palavra de Deus a mais pessoas ao redor do mundo. Foi quando a voz de Deus veio novamente, mais urgente, mais profunda. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ali compreendi uma verdade fundamental. Carne sem espírito é apenas aparência. Estrutura sem sopro divino continua sendo morte, apenas mais bem vestida. Deus estava me ensinando que a verdadeira vida não vem de organização, não vem de estrutura, não vem nem mesmo de perfeição física. Vem do seu espírito soprando onde quer. Com novo entendimento e temor renovado, ergui minhas mãos aos céus. Minha voz trovejou pelo vale. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Vem do oriente onde o sol nasce. Vem do ocidente onde ele se põe. Vem do norte frio e do sul ardente. Vem e sopra sobre estes mortos para que vivam. Por um momento, nada. O ar continuou parado, pesado, morto como os corpos à minha frente. Mas então senti. Uma brisa suave tocou meu rosto, depois outra, de direção oposta. Em segundos, ventos de todas as direções começaram a convergir para o vale. Não era vento comum. Era o próprio hálito de Deus, o mesmo poder que no princípio pairava sobre as águas. O mesmo sopro que transformou o barro em Adão. Os ventos se encontraram no centro do vale e começaram a redemoinhar. Mas em vez de criar caos, cada rajada parecia ter endereço certo. Vi o vento entrar pelas narinas dos corpos, enchendo pulmões vazios. E então, o primeiro peito subiu, depois outro e outro. Como uma onda começando na praia, o movimento se espalhou pelo vale inteiro. Milhões de peitos subindo e descendo em primeiro fôlego. Os olhos se abriram, não vazios, mas conscientes. Dedos se mexeram, cabeças viraram. E então, um por um, começaram a se levantar. Não se levantaram como mortos-vivos cambaleantes, levantaram-se como guerreiros despertando de longo sono, firmes, fortes, vivos. O vale que minutos antes era um cemitério, agora fervilhava de vida. Homens olhavam para suas mãos como se as vissem pela primeira vez. Alguns choravam, outros riam, muitos caíam de joelhos em adoração. Era um exército, mas não qualquer exército. Era um exército de ressurretos,
de segundas chances, de impossíveis realizados. Cada soldado ali era um testemunho ambulante do poder de Deus. O som era ensurdecedor agora, mas não de morte, de vida. Vozes louvando, pés marchando, corações batendo. O Vale da Morte havia se tornado o Vale da Vida. Enquanto eu ainda tentava processar o que havia testemunhado, Deus falou novamente. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. A revelação me atingiu como um raio. Cada osso seco representava um israelita no exílio. Cada esqueleto, uma família destruída pela deportação. O vale inteiro era a nação de Israel, dispersa, quebrada, sem esperança. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Não era apenas uma visão, era uma promessa. Deus estava declarando o fim do exílio, a restauração da nação, o retorno à terra prometida. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Cada palavra era um decreto divino. Abrirei vossos sepulcros. O exílio não seria permanente. As nações que os mantinham cativos seriam forçadas a libertá-los. 2. Porei meu espírito em vós. Não seria apenas um retorno geográfico, mas espiritual. O mesmo espírito que abandonou o templo por causa do pecado voltaria a habitar no meio do povo. E 3. Vos porei na vossa terra. A terra prometida seria novamente deles. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó seriam cumpridas mais uma vez. 4. Sabereis que eu sou o Senhor. Através deste milagre nacional, tanto Israel quanto as nações reconheceriam a soberania de Deus. A visão começou a se dissipar. O vale, o exército ressurreto, tudo começou a desvanecer como névoa ao sol. Senti meu espírito sendo puxado de volta, atravessando distâncias impossíveis em instantes. Quando abri os olhos, estava de volta em minha casa. Os anciãos ainda estavam ali, olhando para mim com uma mistura de temor e esperança. Quanto tempo havia passado? Minutos? Horas? Para mim, pareciam dias. Minha garganta estava seca, mas as palavras brotaram como água de rocha. Assim diz o Senhor: Israel viverá. Um dos anciãos, com lágrimas nos olhos, sussurrou: Mas como, Ezequiel? Somos ossos secos. Nossa esperança morreu. Exatamente por isso respondi. Deus se glorifica no impossível. Quando estamos além de toda ajuda humana, aí começa o território de Deus. Contei-lhes toda a visão, cada detalhe. Como os ossos se juntaram, como a carne se formou, como o espírito trouxe vida. Alguns choravam abertamente, outros se ajoelharam ali mesmo. A notícia se espalhou pelo assentamento como fogo em palha seca. Ezequiel viu ossos viverem. Deus prometeu nosso retorno. O exílio terá fim. E de fato teve. Décadas depois, quando Ciro, o persa, conquistou a Babilônia, seu primeiro decreto foi libertar os exilados. Exatamente como Deus havia mostrado. Mas o cumprimento foi ainda mais preciso. O retorno aconteceu em etapas, como a ressurreição no vale. Primeiro, a reorganização, os ossos se juntando. Zorobabel liderou o primeiro grupo, reestabelecendo a estrutura básica da nação. 2. Depois, a reconstrução, músculos e carne. Esdras trouxe a lei. Neemias reconstruiu os muros. A nação ganhou forma novamente. 3. Por fim, o avivamento, o sopro do Espírito. Sob Esdras e Neemias, houve um grande avivamento espiritual. O povo renovou a aliança. A lei foi lida publicamente. A adoração foi restaurada. Mas a visão transcende Israel. É um padrão divino que se repete através da história. Onde a morte, Deus vê potencial de vida.
Onde há caos, Deus vê oportunidade de ordem. Onde há impossibilidade, Deus vê chance de glória. Aprendi naquele dia que não existe situação morta demais para Deus. Não existe vale seco demais. Não existe osso quebrado demais. Se Ele perguntar, poderão viver estes ossos? É porque já decidiu ressuscitá-los. Agora deixe-me fazer uma pergunta que pode mudar sua vida. Qual é o seu vale de ossos secos? Talvez seja um casamento que morreu há anos. Os ossos do amor estão espalhados. Palavras duras aqui, traições ali, indiferença por toda parte. Vocês vivem na mesma casa, mas são como cadáveres ambulantes. Talvez seja uma carreira destruída. Seus sonhos profissionais são como aqueles guerreiros caídos, outrora fortes e promissores, agora apenas lembranças secas de fracasso. Pode ser a relação com seus filhos. Palavras não ditas se acumularam como ossos. Oportunidades perdidas se empilharam. O vale entre vocês parece intransponível. Ou quem sabe sua fé. Você que um dia ardia por Deus, agora sente apenas cinzas frias. As orações morreram na garganta. A Bíblia junta poeira. O vale espiritual está mais seco que o deserto. Mas aqui está a verdade transformadora. O mesmo Deus que ressuscitou Israel continua no negócio de ressurreição. E o processo permanece o mesmo. Reconheça a morte completamente. Pare de fingir que está tudo bem. Ezequiel não minimizou a sequidão dos ossos. Admita, sim, isto está morto, completamente e irreversivelmente morto pelos padrões humanos. Ouça a pergunta de Deus, Ele está perguntando agora. Poderão viver estes ossos? Não é retórica. Ele quer que você participe da resposta. Sua fé, por menor que seja, é parte do milagre. Profetize a palavra, fale vida sobre a morte. Declare as promessas de Deus, mesmo quando parecer loucura. Sobre seu casamento morto, declare: este casamento viverá. Sobre sua carreira destruída, Deus tem novos planos. Espere o processo, não apenas o milagre. Lembre-se, primeiro os ossos se organizam. Isso pode ser vocês voltando a conversar. Depois vem a carne, reconstrução da confiança. Por fim, o espírito, amor renovado. Persevere entre as etapas. O momento mais difícil no vale foi quando os corpos estavam formados, mas sem vida. Você pode passar por isso. Mudanças externas sem transformação interna ainda. Continue profetizando. Conheço uma mulher cujo casamento era um vale de ossos há 15 anos. Dormiam em quartos separados, mal se falavam. Ela começou a profetizar vida, sozinha no início. Orava sobre a cadeira vazia do marido. Declarava amor sobre a indiferença. Primeiro, pequenos ossos se moveram. Ele aceitou jantar com ela. Depois, músculos foram a um conselheiro. Hoje, 5 anos depois, eles ministram a casais em crise. O vale se tornou monte de testemunho. Um empresário perdeu tudo em 2008. Empresa falida, casa penhorada, família passando necessidade. Seu vale econômico era desolador, mas ele ousou profetizar. Começou vendendo água no sinal. Ossos se juntaram quando conseguiu um pequeno empréstimo. Carne veio quando abriu uma pequena loja. O espírito soprou quando sua empresa se tornou referência nacional. Hoje emprega 200 pessoas, cada uma testemunha de ressurreição. Mas talvez você diga: Ezequiel, meu vale é diferente. Meus ossos estão secos há tempo demais. Tentei de tudo. Deixe-me compartilhar o segredo final. A ressurreição nunca dependeu do estado dos ossos. Dependeu sempre de quem estava soprando. O mesmo espírito que pairava sobre as águas na criação, o mesmo sopro que deu vida a Adão, o mesmo vento que abriu o Mar Vermelho, o mesmo poder que ressuscitou Cristo. Esse mesmo Espírito está disponível agora, aqui, para seu vale. Ezequiel não foi apenas espectador do milagre, tornou-se parte dele.
Sua obediência em profetizar ativou o poder divino. Sua voz se tornou o catalisador da ressurreição. Você também não é apenas ouvinte desta mensagem. Deus está te convocando para ser um Ezequiel moderno, alguém que olha para vales de morte e ousa declarar vida. Feche os olhos agora. Visualize seu vale de ossos secos. Veja cada detalhe da destruição. Não minimize, não romantize. Veja como realmente está. Agora ouça. Deus está perguntando: Filho, filha, poderão viver estes ossos? Responda com Ezequiel: Senhor, tu o sabes. Então profetize, em voz alta se necessário. Declare vida sobre morte. Fale restauração sobre ruína. Proclame ressurreição sobre o que todos deram como perdido. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Esta não é uma promessa vaga, é um decreto divino. Quando Deus diz farei, não há força no universo que possa impedir. Seu vale não permanecerá seco. Seus ossos não permanecerão mortos. Sua história não termina em derrota. O Deus de Ezequiel é o seu Deus. O poder que ressuscitou Israel está disponível para você. O Espírito que soprou no vale quer soprar em sua vida. Esta mensagem não é o fim, é o início. Alguns de vocês sentirão os primeiros ossos se moverem hoje. Outros começarão a ver tendões se formando nas próximas semanas. Muitos testemunharão o sopro completo do Espírito nos próximos meses. Mas todos que crerem verão. Vales se transformam em montes. Morte se transforma em vida. O impossível se torna testemunho. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Não existe situação morta demais para o Deus que ressuscita. Inscreva-se no canal para acompanhar mais revelações que transformam vales de morte em exércitos de vida. E lembre-se sempre, quando Deus pergunta poderão viver estes ossos, Ele já decidiu que sim. Resta a você decidir se vai profetizar ou permanecer em silêncio. O sopro está vindo, o Espírito está se movendo, seu vale está prestes a presenciar o impossível. A pergunta é: você está pronto para profetizar? E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37, 13 e 14.